Ei, som. Ei, som. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus à igreja. Nós vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo de número 29. Vamos estar lendo a palavra do Senhor nesta manhã. Jeremias, capítulo de número 29. Baixa só um pouquinho o microfone aqui. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes o futuro e uma esperança. Lê mais uma vez: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. A palavra do Senhor nos mostra quais são os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito. Pensamentos de paz, não são pensamentos de mal, são pensamentos de esperança, são pensamentos em que o Senhor olha para o nosso futuro, olha para a nossa vida, e Ele nos diz: eu tenho um futuro e tenho uma esperança para você. Maravilhoso nós sabermos e termos um Deus que olha para nós e tem pensamentos de paz. E é essa paz que nós queremos na nossa vida, na nossa cidade, nesse dia de eleição que é hoje. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus que nos traga paz, que nos traga um futuro cheio de esperança para a nossa cidade. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Vamos clamar, vamos pedir ao Senhor nesse momento. Obrigado a Deus pela Tua palavra, obrigado a Deus pela Tua presença, ó Deus, em nosso meio. Nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, ó Deus, por essa semana, pelas lutas que passamos. E o Senhor, ó Deus, nos deu vitória em cada uma delas. Pedimos que o Senhor, ó Deus, continue a falar ao nosso coração, a ministrar ao nosso coração nesse dia. Pedimos tanto pela manhã quanto à noite, que o Senhor esteja, Deus, recebendo cada adoração, cada louvor, tudo aquilo, ó Deus, que vai estar sendo feito para a honra e para a glória do nome do Senhor. Pedimos, ó Deus, por essa eleição, ó Deus, esse segundo turno que está sendo realizado hoje. Pedimos, ó Deus, a sabedoria que vem do Senhor. O Senhor, ó Pai, já sabe o resultado, mas pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, ó Deus, a usar esse direito, esse privilégio, ó Deus, de votar da forma consciente, da melhor forma possível. Pedimos, ó Deus, que aquele que estará assumindo, ó Deus, no ano que vem, o Senhor possa estar direcionando, o Senhor possa estar guiando, ó Deus, para que haja, ó Deus, esperança em nossa cidade, para que possamos, ó Deus, ter progresso na nossa cidade, para que possamos, ó Deus, viver dias melhores e dias de paz em nosso meio. Oramos também, ó Deus, por essa localidade, oramos, ó Deus, por São Sebastião, pedindo, ó Deus, salvação, ó Deus, nessa localidade, clamando, ó Deus, para que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, de nós, tenha misericórdia da Tua igreja aqui, e possamos, ó Deus, ser um instrumento em Tuas mãos para a transformação dessa localidade. Oramos também, ó Deus, pelos os nossos irmãos idosos, ó Deus, que estão nos acompanhando pela internet, continuando orando, ó Deus, pela irmã Maria da Conceição, irmã Elmiro, ó Deus, que também está se recuperando. Pedimos, ó Deus, pela irmã Elaine, pela sua filha Diana. Continuamos, ó Deus, a orar, ó Deus, por cada família. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, na vida dos Teus servos. Oramos, ó Deus, também pelo sobrinho do irmão Jó, ó Deus, que ainda se encontra desaparecido. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, ó Deus, desta vida, esteja guardando, esteja livrando, ó Deus, esse jovem, Pai, de todo mal, que ele possa, ó Deus, retornar para a sua casa, e que o Senhor, ó Deus, esteja sustentando, ó Pai, toda a família. E nós oramos, Deus, também pela dona Roberta, ó Deus, pedindo que o Senhor esteja confortando, ó Deus, e consolando, ó Deus, esse coração. Em nome de Jesus, pedimos por toda a família, para que o Senhor, ó Deus,
possa estar guardando, para que o Senhor esteja sustentando, ó Deus, nesse momento de dor, nesse momento de perda, orando, ó Deus, também pela família do irmão André, pelos seus familiares, que o Senhor, ó Deus, esteja com o teu Espírito Santo ali, ó Deus, fazendo algo que somente o Senhor pode fazer, que é consolar nesse momento de perda, nesse momento de dor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, vamos adorar o Senhor nesta manhã. Isso. Meus irmãos, bom dia também a todos que nos acompanham pela internet. Peço a você que possa estar se colocando de pé para nós adorarmos ao Senhor. O cântico que nós vamos cantar nos lembra de chamado, nos lembra daquilo que Deus nos chamou para fazer. Que possamos, enquanto estivermos cantando, nos lembrando daquilo que nós nascemos para fazer, aquilo que Deus tem nos chamado, aquilo que Deus tem nos convocado para fazer no seu reino, para que a gente venha se agradar do Senhor e Ele venha se agradar de nós dentro do nosso chamado. Amém? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Um chamado, o Evangelho anuncia. E eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado.
trouxeram os seus dízimos e ofertas possam estar depositando na casa do Senhor. Amém? Tudo a Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre serei. Tudo entregarei.
poderoso Pai, aqui estamos diante de Ti, Senhor, para Te agradecer, Senhor, pelo dízimo e oferta posta em Teu altar, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, cada família aqui na igreja, Deus. Que não, até mesmo aqueles que não puderam botar seu dízimo e sua oferta, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor, que o Senhor vem estar capacitando a cada um de nós, Pai. Entregamos essa manhã em Tuas mãos, Senhor, o culto dessa manhã em Tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando o pastor Zanon, Senhor. Que o Senhor venha falar a nós, Senhor, através do Teu servo, Deus. Que o Senhor venha estar abençoando o nosso dia, Senhor. Em nome do Seu Santo Filho, Pai. Amém. Ei, som. Amém, meus irmãos? Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Ester, capítulo 4. Nós vamos estar dando continuidade à revista que temos trabalhado ao domingo pela manhã. Hoje nós vamos estar estudando a lição número 9. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre essa grande mulher de Deus chamada Ester, que viveu um tempo bem difícil, mas que foi usada por Deus no seu tempo. Nós vamos estar aprendendo um pouquinho com a história de Ester. Essa revista nos fala sobre personagens bíblicos que fizeram a diferença em tempos de adversidade. E a lição desta manhã nos fala quando a adversidade é a perversidade humana, quando a adversidade é a maldade humana. E a gente vai estar refletindo um pouquinho na palavra de Deus dentro desse tema. Amém? Ester, capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Ester, capítulo 4, a partir do versículo 1. Na verdade, vamos ler todo o capítulo até o versículo 17. Amém? Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as servas de Ester e os seus camareiros e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Atá, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo e por quê. E saindo Atá a Mardoqueu, à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para que mostrasse a Ester e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Atá e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então falou Ester a Atá, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Até o 17. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Ester: não imagines no seu íntimo
que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo, como este, chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai à junta a todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém? Somente até aí. Versículo 17. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra, obrigado a Deus por essa porção rica da tua palavra. Pedimos que possamos, ó Deus, aprender com a rainha Esther, que possamos aprender, ó Deus, a tua palavra nesta manhã. Ministra, Pai, nos nossos corações, ministra em cada coração também dos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, que possamos, ó Deus, guardar a tua palavra nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o livro de Esther é um livro fantástico, é um livro que nos traz muitas lições, devido a ter um caráter literário, de texto narrativo. É interessante para a gente entender toda a história, a gente lê todo o livro, né, de Esther. A gente lê, se for possível, até uma só vez. A gente lê todo o livro de Esther, porque ele tem muitas ricas lições para as nossas vidas. Nós vemos no capítulo de número 1, em que havia ali, né, o rei, em que tinha ali a sua rainha Vaste, que foi chamada para poder comparecer à presença do rei, mas ela se negou. E o rei muito se enfureceu por causa disso, e devido aos sábios e entendidos da época, aconselharam o rei dizendo assim: olha, é melhor você publicar um edito, um decreto, né, para que todas as pessoas pudessem respeitar os seus maridos, todas as mulheres respeitassem o seu marido. Por quê? Essa decisão de Vaste, de não prevalecer na presença do rei, de não ir à presença do rei, vai ser um mau exemplo para todas as mulheres de toda a província. Então, essa atitude de Vaste iria causar uma grande consequência ruim para todos os casamentos, né? Então, o rei fez dessa forma, afastando, sim, a Vaste, né, repreendendo para que não pudesse mais entrar na presença do rei. E, devido a isso, devido a essa situação de Vaste, houve como se fosse um concurso de beleza, para que todas as mulheres pudessem estar na presença do rei. E Esther foi escolhida não somente pela sua beleza, mas pela sua graça e pela sua personalidade, de ter se agradado. O rei se agradou de Esther, e Esther então se tornou rainha. Só que se a gente for ler um pouquinho mais à frente, nas histórias, a gente vê que havia um inimigo chamado Amã, né? Chamado Amã. Havia ali um Mardoqueu, que era como se fosse um pai de criação, um tio de criação da Esther, que ensinou ela nos caminhos do Senhor. E Amã era aquela pessoa que era o inimigo do povo judeu, inimigo do povo de Israel. E Mordecai, apesar de todas as pessoas se curvarem diante de Amã, ao passar por Amã, Mordecai era um daqueles que não se curvavam diante dele. E isso acendeu a ira muito grande em Amã. E diante do rei, ele pediu ao rei, dizendo assim: olha, baixe um decreto para que todo o povo judeu seja morto. E ali argumentou de diversas formas para que o povo judeu fosse morto. E aí, em Esther capítulo 3, a partir do versículo 12, a gente vai ver que é baixado esse decreto. É baixado esse decreto de que todos os judeus fossem mortos. Todos os judeus fossem mortos. Todos aqueles que eram israelitas do povo de Deus fossem mortos. E é nesse contexto que entra o capítulo 4. No versículo 1 vai dizer assim: quando Mordecai soube de tudo que havia passado, rasgou as suas roupas e se cobriu de pano de saco e cinzas. Quando Mordecai soube do quê? Desse decreto. Quando Mordecai soube dessa decisão de que todo o povo de Deus ia ser morto. Todo o povo judeu ia ser morto. Então o que ele fez? Como era costume da época, ele rasgou as suas vestes e se jogou de pano de saco e cinzas. Era um sinal de luto. É como se ele estivesse dizendo que ele estava morrendo com aquela notícia. Da mesma forma como aconteceu quando
José, né, recebeu aquela notícia, o pai de José recebeu aquela notícia dizendo que José tinha sido morto por uma fera, e que o pai dele fez a mesma coisa, se jogou no meio de cinzas em pano de saco. Da mesma forma como Jó, quando soube as notícias ruins que aconteceram, dos seus filhos mortos, de tudo sendo perdido, foi uma atitude de luto, foi uma atitude de lamento, pano de saco e cinzas. Irmãos, essa história de Esther, ela nos mostra que é preciso a gente buscar o Senhor, mesmo num período de grande dificuldade. A gente vê que, o primeiro ponto da lição aqui, que a gente vê é o seguinte: é inevitável que em nossa vida lidemos com pessoas más. É interessante, a gente vai falar sobre buscar o Senhor no terceiro ponto, mas é interessante a gente observar que essa única pessoa causou um mal terrível para todo o povo de Israel. A ponto de que, se Esther não tivesse intervido, a gente vai ver mais à frente como que foi isso, o povo de Israel, os judeus, iam ser todos mortos. E aí a gente lembra como, ao longo da história, tantas pessoas foram usadas pelo inimigo para tentar acabar com os judeus. Hitler foi um deles. Exterminar o povo judeu, porque, na verdade, havia uma promessa lá em Gênesis, de que, através do povo judeu, iria vir quem? O Messias, Jesus. E, ao longo da história, Deus foi sempre sustentando o seu povo, para que o seu povo se mantesse de pé, não exterminado, porque o Messias iria sair do povo de Deus. A fome que houve na terra do Egito, que José foi usado por Deus para ir à frente e preservar a vida do povo, até José no capítulo 50 de Gênesis fala: olha, eu fui enviado à frente para preservar vocês e vocês não morressem. Deus estava guardando o povo judeu ali, porque o Messias iria vir aonde? Do povo de Deus, dos israelitas, dos judeus. Então, aqui na verdade, Amã foi usado pelo próprio diabo para poder exterminar o povo, para poder acabar com os judeus. E aí, aqui no capítulo 4, Mordecai, que era o tio, né, como se fosse um pai de criação de Esther, ele rasga as suas vestes, e ele diz assim: eu estou muito triste devido a essa notícia. E aí isso chegou aos ouvidos de Esther. E aí Esther mandou roupas para Mordecai, dizendo assim: olha, não fique triste, né? Vamos nos levantar, como se estivesse dando ânimo para ele. Mas, ao saber dessa notícia, a rainha Esther diz: eu peço a todo o povo que entre num grande jejum, 3 dias, sem comer e sem beber, porque eu vou entrar na presença do rei. Interessante observar que, pelo costume da época, se você não fosse chamado à presença do rei, você não poderia estar lá. Todo aquele que fosse entrar na presença do rei, sem ser chamado, ele iria ser morto, a menos que o rei estendesse o seu cedro. A menos que o rei estendesse o seu cedro. E aí a gente vai falar um pouquinho, irmãos, sobre essa maldade do coração de Amã, que entrando na revista, no primeiro ponto, página de número 62. Página 62, logo na primeira aí. O livro que conta a história da rainha Esther leva o seu nome. Ela mostra a história de um jovem que, além de muito formosa, tinha um coração voltado para Deus. Ela fora criada pelo seu primo Mordecai, que cuida dela desde menina. Não sabemos algo acerca dos pais biológicos de Esther. No entanto, sabemos que a futura rainha foi ensinada a amar a Deus de todo o coração e mostrar o caráter dele às pessoas. Uma boa índole começa com uma orientação correta dentro do lar, ao passo que uma má índole começa com uma orientação errada, uma orientação incorreta vinda da própria casa. Ela não tinha pai, ela não tinha mãe, mas ela tinha a orientação de alguém que estava no caminho do Senhor. Em um concurso para eleger a nova rainha, Esther é escolhida para substituir a sua antecessora. Assim começa a habitar no palácio real e, ao longo do tempo, conhecer todos os costumes e modos de agir do palácio, bem como seus administradores e frequentadores, dentre eles um homem chamado Amã. Esse era o vilão da história, Amã. Este se sente desprezado pelo estimado primo de Esther e trama planos contra ele. Esther capítulo 1, capítulo 3, de 1 a 15. Esther assume um grande risco em defesa do seu primo e do seu povo, e Amã acaba humilhado e morto. E aí, irmãos, ele resumiu todo o livro de Esther, porque no final, a mesma forca com que Amã preparou
para Mordecai morrer, ele foi enforcado na mesma forca. A gente for ler todo o livro de Esther, ele resumiu aqui só nesse parágrafo toda a história. Em algum momento de nossa vida vamos lidar com pessoas más. Elas poderão querer nos atingir, quer seja por inveja, ciúmes, por tentarem competir conosco e até mesmo por um simples desejo de nos prejudicar. No entanto, devemos manter o foco de quem nós somos e sobre o propósito de Deus em nossas vidas. Irmãos, esse último trecho do parágrafo, ele é muito importante quando as pessoas nos perseguem ou intentam mal contra nós. Isso, irmãos, acontece em diversas áreas da nossa vida. A grande dificuldade, por exemplo, como aconteceu com José, ao ser acusado, ao ser perseguido, é se manter na mesma identidade, não deixar de ser quem ele é por causa das calúnias e perseguições. E esse é o grande desafio, não perdermos a nossa identidade, não deixarmos de ser quem nós somos, não perdermos a nossa calma, como diz a expressão, não sair da graça por causa das perseguições e por causa dos problemas. Ponto número 2, é preciso conscientizar-nos do propósito divino para as nossas vidas. É interessante, no versículo de número Esther 4,14, a própria lição vai citar esse versículo. Esther 4,14 vai dizer assim, porque se 14, isso, Esther 4,14, porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta, que você foi elevado à condição de rainha. Olha só que coisa interessante. Por que Esther exatamente foi colocada como rainha, no momento em que Amã influenciou o rei a baixar o decreto para matar os judeus? Então, num período de grande dificuldade, é que Esther foi levantada como rainha, como uma pessoa de influência. Por que num período de grande fome, foi José que foi governador do Egito? Por que numa família que está passando por tantos problemas, Deus me levantou, me salvou naquele momento? Irmãos, em período de grandes dificuldades, Deus levanta pessoas de forma estratégica. Deus levanta pessoas para fazer diferença. Por que eu fui colocado aqui, nesse setor de trabalho, justamente nesse momento? Talvez Deus tenha um plano, um propósito específico na sua vida ali. Por que eu encontrei com essa pessoa, estava ali, não estava nem pensando nela, por que eu encontrei essa pessoa na rua, na praça, no ônibus, por que eu encontrei com essa pessoa? Justamente no momento que ela estava passando por aquela dificuldade. Irmãos, porque em períodos de grande tribulação, de grande tristeza, em períodos ruins, Deus levanta pessoas para fazer diferença. Deus levanta pessoas para poder fazer a diferença naquele tempo. E aí, olha o que diz para Esther. Quem sabe você não foi elevada a rainha justamente para intervir nisso. Você não foi elevada a rainha justamente para poder interferir nessa situação. Quem sabe justamente você tem a palavra de Deus justamente para interferir nisso e fazer a diferença. Nesses versos, página 63, nesses versos descobrimos que estar em uma posição superior ao seu povo não leva o servo a ser intocável, assim como o fato de ser cristão não nos exime de enfrentar o peso das malignidades humanas. Lembremos dos outros exemplos da Bíblia, como José, que eu falei, Paulo, e até mesmo o próprio Senhor Jesus. Ele vai dizer, próximo parágrafo, mas o propósito de Deus é infalível em nossas vidas. Quando o Senhor, na sua bondade, nos dá um lugar de destaque na sociedade, Ele tem propósito para a nossa vida em relação ao seu povo. Hoje vai ser decidido quem vai ser prefeito a partir do ano que vem. Uma pessoa que vai ser colocada num lugar de destaque. E hoje, nós somos como se fosse o patrão dessa grande empresa que é a cidade. A gente que vai colocar ele lá. Aí depois é ele que vai mandar. Ele que vai decidir. Irmãos, é uma função de muita responsabilidade. E a gente vê, irmãos, que muitas vezes, a gente estava conversando com os irmãos, sobre o Rafael Diniz, que teve uma grande oportunidade, mas que desperdiçou essa oportunidade. Teve a oportunidade de tirar a família que estava dominando antes do governo,
mas poderia ter feito um bom governo e poderia ter continuado se tivesse feito um bom governo. Mas conseguiu fazer pior. Conseguiu fazer pior. Então, foi uma pessoa que foi colocada num lugar de destaque, mas não soube aproveitar essa oportunidade. Então, Esther recebeu essa mensagem. Quem sabe Deus não colocou você aqui nesse momento, justamente para poder transformar essa realidade. Porque talvez se não fosse a interferência de Esther, o povo de Deus poderia ter sido morto. Manter-nos em foco nos propósitos de Deus nos ajuda a superar as perversidades humanas. Certamente Deus quer nos usar para abençoar. Precisamos nos conscientizar de que para isso fomos salvos e temos uma missão. Devemos, portanto, nos conscientizar em nossa missão. Isso é muito importante também, porque às vezes nós somos salvos, mas não é só ser salvo, é ser salvo e ter consciência de uma missão. É aquilo que nós cantamos aqui. Eu tenho um chamado. Esther não simplesmente era do povo de Deus, mas ela entendeu que ela tinha uma missão específica naquele momento. Ser salvo e ter uma missão. O momento no qual estamos vivendo, em nosso país, onde os perversos agem mal à luz do dia, quando muitas vezes a injustiça é louvada e o direito negligenciado por pessoas que só pensam em si mesmas e na sua própria glória, o Senhor espera que possamos, como servos, descobrir o seu propósito para cada um de nós e que sejamos luzeiros no mundo. Não esqueçamos da palavra de Mordecai a Esther, que é exatamente esse texto que eu li para os irmãos. Quem sabe se por um tempo como este você não foi escolhida? Quem sabe para viver nesse momento de grande aflição, de grande luta, você não foi escolhida. Assim não devemos nos calar diante da maldade humana, mas como servos do rei, agir com prudência. Precisamos pedir a Deus sabedoria para enfrentar os dias maus e as pessoas maldosas. Porque a realidade, irmãos, aqui do ponto de vista natural, a gente responde na mesma moeda. Do ponto de vista natural, a gente responde no mesmo nível, no mesmo tom. Mas o que me chama a atenção é que Esther, ela buscou utilizar armas espirituais. Pediu ao povo para que fizesse o quê? O jejum. Jejue por mim, orem por mim, porque eu vou estar na linha de frente e eu vou estar intercedendo por vocês. Orem por mim. É importante, irmãos, a retaguarda daqueles que oram para aquele que está na linha de frente da batalha. Como é importante. Isso vale em relação à igreja, em relação à família, o sustento daquela pessoa que está na linha de frente em oração para que Deus possa estar guardando. Porque é Deus quem conduz, e é Deus quem coloca, e é Deus quem dá vitória. É por isso que nós, como igreja, precisamos orar por aqueles que estão na linha de frente. Aqueles que estão na linha de frente da batalha. Muitas vezes perdemos oportunidades valiosas de vitória, não por falta de razão, mas por falta de sabedoria. A rainha Esther nos ensina que grandes vitórias contra a malignidade das pessoas exigem grande sabedoria, que são vindas de Deus. A coragem e a sabedoria nos levam a grandes vitórias. A coragem e a sabedoria nos levam a grandes vitórias. A gente vê a coragem dessa mulher, porque ela arriscou, na verdade, a sua própria vida. Porque eu vou entrar na presença do rei sem ter sido convidado, eu posso morrer. E ela diz assim: orem por mim, intercedam por mim, porque eu vou interceder pelo povo e vou interceder por vocês. Número 3, quando a adversidade é a perversidade humana, devemos agir com destemor. Esther amava a Deus, apesar de ser casada com um rei pagão e temperamental. Assim que tomou conhecimento da conspiração para matar os judeus, fomentada por Amã, teve um momento de fraqueza e pensou no perigo de comparecer diante do seu marido, o rei, arriscando a sua própria vida, porque ela era ser humano e tinha medo também. No entanto, após ouvir a advertência do seu primo Mordecai, não pense que os judeus morrem e você escapará. Lembre-se que você também morrerá. Imediatamente, Esther toma posição e declara: consagre o povo para um jejum, e eu jejuarei com as minhas servas, e irei ter com o rei. E afirma, olha o que Esther diz: se eu tiver que morrer, morrerei. Se essa é a minha função, se eu tiver que morrer, morrerei. Engraçado que a gente tem lido alguns textos de Atos nas quintas-feiras, e existia um profeta naquela época, quando o apóstolo Paulo estava nas suas viagens missionárias,
que ele pega, né, o cinto, pega uma parte da veste do apóstolo Paulo e diz assim, olha, o dono desse cinto aqui, ele vai padecer por dificuldades, vai ser perseguido, e as pessoas vão tentar matar ele. O apóstolo Paulo diz assim, ó, não fiquem desesperados. Aí os irmãos ficaram desesperados ali, pela aquela palavra daquele profeta. Aí o apóstolo Paulo diz assim, ó, não se desespere, porque se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Se eu tiver que passar por isso, eu vou ter que passar. E Esther, irmãos, teve essa coragem, essa ousadia de dizer assim, se eu tiver que pagar o preço, eu vou ter que pagar. Se eu tiver que passar por isso, eu vou ter que passar. Engraçado quando Jesus vai dizer para os discípulos que ele vai ter que morrer e ressuscitar, Pedro é o primeiro que se levanta e diz aqui, de maneira nenhuma, Senhor, o Senhor vai morrer. O Senhor não vai morrer, o Senhor não pode. Irmãos, o que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Porque não cogita das coisas de Deus, mas sim dos homens. Irmãos, Jesus dá uma palavra dura a Pedro, dizendo assim, olha, o que eu tiver que passar para fazer a vontade do Pai, eu vou passar. Irmãos, é uma coragem e é uma ousadia, irmãos, que todos nós precisamos ter. Não podemos nos calar diante da perversidade, ao contrário, devemos ser agentes e portadores da justiça. E hoje é uma oportunidade para fazer isso. Né? Nesse dia de eleição é uma oportunidade para fazer isso. Ser portador da justiça. Era urgente agir em favor do seu povo e lembrar-se de que a perversidade humana precisava ser enfrentada com coragem e fé no Senhor. De igual modo, nos dias em que vivemos, precisamos olhar para o perigo que o nosso povo passa e agimos com urgência, fé e destemor. Ponto número 4. Diante da adversidade advinda da maldade humana, devemos buscar ao Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que ao Senhor pertence a vingança. Quando nós utilizamos as armas espirituais, quando nós contamos com a ajuda de Deus, Deus vai à nossa frente e nos dá vitória. Uma terceira lição que aprendemos com a rainha Esther, e sua experiência de vitória contra a malignidade humana, foi, ele coloca entre parênteses, o fato de aquela foi uma vitória de oração. Cantamos um cântico de um autor desconhecido que afirma, aleluia, Deus atende oração, aleluia, Deus atende oração, se buscarmos com fé em nome de Jesus. Diferente dos nossos dias, quando nosso povo não dá devida importância à oração. Ei, som. Isso aqui está falando um pouquinho, acho que deve ser a pilha. Algumas pessoas podem considerar que a oração seja gritaria, como se Deus fosse surdo, olha só, hein? Como se Deus fosse surdo. Outras amam o momento de louvor no culto da noite, e ainda existem aqueles que nunca participam desse momento e querem vencer os perversos do nosso tempo com passeatas e louvorzão. Todas essas práticas podem até permear resultados positivos. Todavia, poucas permitem mais intimidade com Deus e vitória, se comparadas à oração. Podemos mencionar que em alguns lares perdeu-se o costume do culto doméstico, onde os pais oram juntos com os filhos. As famílias que desejam vitória na vida, filhos no caminho do Senhor, direção para todos os momentos da vida, para tudo isso é importante crer e praticar a oração. Não só em momentos de adversidade, mas temos a oração como estilo de vida, como instrumento do Senhor para a nossa vida. E a palavra do Senhor nos diz, ela não diz orem somente no momento de adversidade, mas ela diz orai sem cessar. Orai sem cessar. E como a oração, irmãos, fortalece as nossas vidas. Como é maravilhoso a gente poder saber que existe alguém orando por nós. Existe alguém que está intercedendo por nós. Existe alguém que está lembrando de nós nas nossas orações. Como é importante. Irmãos, para a gente concluir, aprendemos com a rainha Esther. Resumindo, devemos tomar consciência do propósito de Deus em nossa vida. Às vezes, irmãos, a gente demora para entender esse propósito e a gente sofre por causa disso. E Jonas passou por isso. Deus enviou ele para um lugar, para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele sofreu. Então, muitas vezes, o sofrimento que nos permeia é porque a gente está indo contrário à direção que Deus tem feito.
dizendo para a gente ir para Nínive, a gente vai para Tarsis, um caminho totalmente contrário ao que Deus está nos chamando. Às vezes a gente pode, irmãos, Jesus mesmo falou isso, o que eu faço agora vocês não entendem, mas vocês vão entender depois. Às vezes a gente não entende como Deus fez na vida de José, como Deus nos tira de um lugar, nos coloca em outro, muda as circunstâncias da nossa vida, mas lá na frente a gente vai entender que Deus tem um propósito. Esther entendeu que Deus tinha um propósito na vida dela. E com essa situação de ter colocado ela nessa posição de destaque, ela intercedeu perante o povo, teve vitória, o povo foi salvo, e aquele que intentou como povo de Deus, devemos buscar o Senhor em oração diante da adversidade, não resolver tudo do nosso jeito, não resolver tudo da nossa forma. No tocante à oração, a Bíblia Sagrada ensina Mateus 21, versículo 22, e tudo que pedires em oração, crendo, vocês receberão. Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Lucas 1, 13. Atos 1, 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Carne, a Bíblia diz que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A maldade do ser humano, a perversidade do ser humano. Temos que agir como a rainha Esther. Irmãos, foi baixado um decreto, nós lemos aqui em Esther 4, dizendo que todo o povo judeu vai morrer. Mas é maravilhoso, irmãos, nós sabemos quem dá a última palavra é quem? É Deus. Às vezes, você pode ter recebido uma palavra de morte, você pode ter recebido um diagnóstico ruim. Às vezes um médico diz assim, você vai morrer. Às vezes, diante de uma adversidade, alguém lança uma palavra dizendo assim, não tem mais jeito, está tudo acabado, está destruído. E aí, irmãos, a gente vê como Deus quem dá a última palavra em nossas vidas. É Deus quem dá a última palavra, sempre a última palavra. Tem um cântico até do Eli Soares que fala isso, né? A última palavra vem de Deus. O problema é que às vezes a gente acha que a pessoa que tem essa maldade no coração, ou a pessoa que é usada pelo inimigo, ela tem mais poder do que Deus naquele momento de adversidade e problema. Por isso que Esther, como ser humano, ela sentiu medo. Ela disse assim, e aí olha só como é que Mordecai abriu os olhos de Esther, olha, pode ser que Deus dê livramento ao povo, mas se eu baixar esse decreto e acontecer isso mesmo, você vai morrer também. Você está inserido nesse povo. Mas como é maravilhoso, irmão, nós sabemos que independente de qualquer circunstância em nossas vidas, a última palavra vem de Deus. Às vezes, né, eu já ouvi uma frase uma vez, que às vezes o inimigo, né, ou as pessoas, tentam colocar um ponto final nas nossas vidas, achando que é o fim, achando que acabou. Aí vai Deus, coloca lá uma vírgula embaixo do ponto e diz assim, é apenas uma pausa, mas vai continuar. Então é maravilhoso, nós sabemos que é Deus quem nos dá a última palavra. Amém? Possamos guardar essa palavra no nosso coração. Nós vamos cantar, vamos adorar o Senhor, encerrando o culto dessa manhã. Quero lembrar os irmãos que próximo sábado nós estaremos tendo a pastora Lília. A pastora Lília vai estar ministrando uma palestra para as mulheres. Violência contra a mulher na pandemia. Esse tema que a gente vai estar trabalhando. A pastora vai vir aqui, está ministrando para as mulheres. Para você convidar pessoas também que não são da igreja. Peço para que as irmãs estejam também fazendo a inscrição com a irmã Heloísa, só para a gente ter um controle da quantidade de pessoas. Mas no próximo sábado a gente vai ter essa palestra
ministério, frente, vamos cantar. Isso. Vamos colocar de pé para adorarmos ao Senhor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim, e tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, impossível, não desistiu de mim, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível,
Pai.